Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã, tanto na Rádio Bandeirantes quanto também na tela da Band News TV. E a partir de agora, as informações da nossa região são o destaque dentro do Manhã Bandeirantes. Eu sou Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã com a sua participação, com informação, opinião, prestação de serviços. O que acontece na nossa região, sempre com o radar ligado para as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, inclusive, com participação de reportagem internacional, correspondente Túlio Amâncio, que está em Bogotá acompanhando a agenda do presidente Lula, também vai participar conosco nessa edição do Manhã Bandeirantes, nesta quarta-feira, hoje 17 de abril de 2024, um dia previsto para virar o tempo, hein? Previsão para hoje, do final da tarde para o começo da noite, de uma frente fria chegando. As temperaturas um pouco mais amenas neste momento, às 10h02, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp estão marcando 27 graus na cidade, com previsão não apenas de chuva, mas até de tempestade para hoje. Muita atenção, principalmente nas avenidas e ruas de Campinas, que tem o histórico de alagamento, Marginal do Pissarrão, Avenida Norte e Sul, trechos que, se você puder evitar durante o horário de chuva, é melhor. Campinas amanheceu hoje com temperatura ali em torno dos 21 graus. A máxima hoje fica na casa dos 30 e a chuva vai fazer com que a temperatura caia principalmente para amanhã. Se hoje a gente está falando de 30 como máxima, amanhã a temperatura não passa dos 25 graus. Se prepare, tire o cobertor do armário, tire o agasalho do guarda-roupas e você vai amanhã ter essa sensação de que a gente finalmente saiu do verão. Não por muito tempo, porque as temperaturas devem voltar a subir mais para o final de semana. Já na semana que vem, temperaturas novamente mais altas. Mas entre hoje e amanhã, o corpo vai sentir, vai fazer a diferença. A nossa equipe técnica já postos para levar até você o som que você acompanha em FM 85.7 com o Pedro Piscinato na mesa de som e também pelos aplicativos como o Band Play, o portal bandmulti.com e a nossa transmissão já iniciada com imagem direto do nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. O Danilo Capucci é quem está na central técnica, que tem a coordenação de toda a equipe com o Gil Kleber. Você é meu convidado, minha convidada, também participar pelo WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493, participação liberada a partir de agora. Aconteceu algo no caminho para o seu trabalho? Tem algum problema próximo à sua casa? Ou você tem opinião a respeito dos assuntos que nós vamos tratar nesta edição? Conta pra gente, mensagem de texto ou mensagem de áudio que a gente vai exibindo ao longo desta edição juntamente com ele. Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma ótima quarta-feira. 10 da manhã, 4 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes abre essa edição trazendo as últimas informações sobre a investigação do GAECO, o órgão do Ministério Público do Estado de São Paulo responsável pelo combate ao crime organizado. A Operação Munditia, realizada ontem, nós trouxemos as primeiras informações enquanto as equipes da Polícia Militar cumpriam mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em 12 cidades, com investigações em prefeituras e câmaras municipais, contratos de licitação na área de segurança patrimonial e também de limpeza em municípios como Jaguariúna, Sorocaba e Itatiba, esses aqui próximos, do nosso interior de São Paulo.
mas a apuração ainda segue em Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Guarujá e o município de Buri. No caso de Jaguariúna, Sorocaba e Itatiba, essas 3 cidades especificamente, não houve a prisão de nenhum dos agentes públicos, nem vereadores, nem pessoas ligadas ao poder público, mas os contratos que são firmados por essas entidades, por esses órgãos, Prefeitura e Câmara Municipal, estão sob investigação. E o promotor do GAECO de Guarulhos, que é o responsável por estar à frente desse inquérito, o Dr. Yuri Fisbeg, conversou com o jornalismo da Band e vai contar pra gente as modalidades de fraudes que foram identificadas pelo Ministério Público. São 2 as formas que essa facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, o PCC, estaria usando para se infiltrar também em órgãos públicos. Através de corrupção de agentes, como vereadores ou funcionários de prefeitura, ou então montando cartéis em que as empresas estão escolhendo quem vai vencer a licitação. Nesse caso, as prefeituras e câmaras acabam também sendo vítimas desse esquema criminoso. Dr. Yuri Fisbeg conta mais pra gente do que já foi apurado até aqui. A verdade é que as empresas atuam em um sem número de licitações naquelas prefeituras que eles têm uma facilidade comprada por indícios de corrupção que foram levantados até agora. O que fica bem claro, pelo simples começo da investigação, é que algumas empresas são associadas até por documentos checáveis publicamente. Cadastros de funcionários, alternância de funcionários em certames. Então, na prefeitura A, determinados funcionários, na prefeitura B, esses mesmos funcionários representando outras empresas do mesmo grupo. E aí eles simulavam essa competição. Com a continuidade das investigações, a gente apurou que isso era bastante robusto, não só com empresas deles, mas também com o que eles chamam de empresas parceiras, que atuavam para frustrar. No âmbito público, não necessariamente em todas essas prefeituras existia indicativos de corrupção. Isso ainda está sendo apurado. Em determinadas prefeituras existia apenas o conluio, o cartel entre as empresas. Funcionários públicos em outras, porém, estão bem associados à organização, interessados e, consequentemente, recebiam remuneração por isso. O primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, complexificado sua atuação em diversos ramos, inclusive no ramo público. Lincoln Gaquia, promotor de justiça absolutamente expert no assunto, veio aqui semana passada e disse sobre a questão da máfia e a influência do primeiro comando da capital dentro das prefeituras e afins. Então, acho que demonstra que, exatamente o que ele disse semana passada, a facção está bastante influenciando os rumos de contratações públicas. O promotor do GAECO da cidade de Guarulhos, Yuri Fisbeg, faz parte dessa investigação. A Prefeitura de Jaguariúna, por meio de nota, informou que não foi alvo de nenhuma ação do Ministério Público e que ontem trabalhou normalmente em todas as áreas. A resposta é a mesma da Prefeitura de Sorocaba, que diz que não foi alvo dessa operação. E no caso da cidade de Itatiba, a Prefeitura da cidade ainda não retornou ao nosso pedido de nota. A Câmara Municipal, sim, esclareceu que o GAECO não envolve contratos celebrados pela Câmara Municipal e que, portanto, não recebeu nenhuma notificação a respeito. As prefeituras as 3 da região, estão afirmando que, se necessário for, vão colaborar com tudo que a investigação exigir, mas que nesse momento não há nenhum alvo que seja funcionário público, que seja agente de qualquer secretaria, ligada ou não à área de licitações. Nessa mesma entrevista coletiva que o jornalismo da Band acompanhou, o coronel Macera, da Polícia Militar, que esteve à frente também dos cumprimentos de mandados de busca e apreensão, falou a respeito dessa troca de informações e dessa parceria entre o Ministério Público e a Polícia Militar no combate a uma facção criminosa que já mostrou que tem ramificações não apenas no submundo, no crime como um todo, mais visto na rua, no dia a dia, como o tráfico de drogas, como os assaltos, como as operações do Novo Cangaço, mas também em operações de licitação pública
e corrupção de agentes eleitos pelo povo. Operação que tem início com o monitoramento de alvos ligados ao primeiro comando da capital, alvos que já vinham sendo acompanhados há alguns meses, e esse monitoramento levou à identificação de um esquema de fraude em licitações públicas, com a participação de empresas laranjas, em nome de laranjas, justamente esquema liderado por pessoas ligadas a essa facção, primeiro comando da capital. A partir daí, então, dessas informações, verificou-se a participação, o envolvimento de alguns funcionários públicos. Nós temos 3 vereadores que foram presos em cumprimento de mandado de prisão nesta data, e mais um também que foi objeto de mandado de busca. Nós temos a participação de outros funcionários públicos, seja de prefeituras, incluindo aí prefeitura da capital, algumas da Grande São Paulo, Guarulhos, região de Mogi, Santos, entre outras. E participação então desses funcionários e alguns vereadores nesse esquema. O objetivo era, a partir do controle de empresas, direcionar o resultado de licitações, especialmente na área da limpeza. Gostaria de ressaltar aqui mais uma vez a importância da parceria da Polícia Militar com o Ministério Público, que vem trazendo ótimos resultados na desarticulação de criminosos, especialmente aí do crime organizado, de quadrilhas e de gangues, especialmente de organizações criminosas. Agradecer aos colegas do Ministério Público por essa parceria. E é prioridade absoluta da Polícia Militar o combate ao crime organizado, porque em torno do crime organizado gravitam diversos outros crimes. O crime comum sobrevive ou é alimentado pelo recurso do crime organizado. Então essa atuação, esse monitoramento da Polícia Militar continua, até porque o interesse em combater o crime organizado é o máximo possível, com todo o apoio, com toda a estrutura que nós temos e os parceiros que nos auxiliam nesse trabalho. Esse é o Coronel Macera, da Polícia Militar, que participou juntamente com o GAECO dessa mega operação que ontem se espalhou por todo o estado de São Paulo, assim como faz também a facção criminosa PCC, não apenas no estado de São Paulo, mas já com ramificação em diversos estados e até em outros países. Chama atenção, Tiago Prudente, a forma como o PCC vem agindo, que lembra muito o que a gente lê, assiste de documentários, de filmes a respeito das máfias espalhadas pelo mundo, que tem, num primeiro momento, um foco criminoso, no caso do PCC, o tráfico de drogas, os assaltos, uma facção criada dentro dos presídios para que houvesse ali uma organização do crime, no estado de São Paulo, dentro das cadeias, mas também dali dando ordens para os bandidos do lado de fora. E essa é uma investigação que precisa de algo que a gente há muitos anos ouve, mas que parece uma utopia: a união das forças de segurança, a troca de informações entre o que a Polícia Civil investigou, o que o Ministério Público tem em mãos, o que a Polícia Militar tem de experiência no combate nas ruas, do modus operandi das ações, de como o dinheiro, por exemplo, dessas licitações permite a compra de armas para grandes ações, permite a compra de agentes públicos através de corrupção para facilitar a entrada de drogas no país. Então, o que é investigado numa operação dessa tem que ser compartilhado com outros órgãos de segurança. Tem que ser um trabalho organizado, porque o crime é organizado. E estamos falando de volumes de dinheiro público indo direto para o cofre de uma facção. As empresas do grupo que estão sendo investigadas pelo Ministério Público têm contratos que somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. Alguns desses contratos atendiam exclusivamente ao interesse do PCC, que tinha influência na escolha dos ganhadores da licitação, na divisão dos valores
e, eventualmente, até nos cargos que eram movimentados em função dessas licitações. Esse eu entendo que é um ponto de partida para uma investigação que já aponta irregularidades com a presença da facção criminosa em empresas de ônibus de São Paulo, em contratos de licitação, e não pode parar essa apuração, porque pode ter certeza, vão achar as digitais do PCC em mais órgãos públicos do estado de São Paulo. Tiago. Heitor, o primeiro ponto é que eu acho que essa união das forças ainda é um pouco distante. A gente trabalha conjunto da Polícia Militar e do Ministério Público, mas eu ainda 10 horas 16 minutos. Tiago Prudente, a gente vai só melhorar a tua qualidade do áudio. O som do Tiago está bem baixinho, a gente vai tentar restabelecer para trazer a opinião do Tiago Prudente desse assunto que movimenta nesta quarta-feira pela repercussão de uma operação gigantesca que não é a única. Participaram dessa operação 27 promotores, 22 servidores e 200 policiais militares há menos de uma semana depois de uma outra grande operação que foi também comandada pelo GAECO, apontando a presença de integrantes do PCC no comando de empresas de ônibus em São Paulo. Investigação que mostrou líderes da facção comprando cotas de participação nas empresas nascidas de cooperativas e que teriam ameaçado alguns associados. O objetivo de integrantes da facção criminosa era de ficar com a maior parte do faturamento. Essa investigação não deu detalhes ainda da participação do último preso, que é um dirigente de uma dessas empresas, a UpBus, mas outros empresários estão na mira do Ministério Público, que esclarece que são situações diferentes, ramificações diferentes da mesma facção criminosa, mas com o mesmo objetivo: juntar dinheiro para manter a operação dos bandidos que estão nas ruas, que estão operando fuzis, armas de uso exclusivo do Exército e colocando em risco a sociedade como um todo. Tiago Prudente. Heitor, agora tá me ouvindo bem, né? Agora sim. Vamos lá. Então, primeiro, eu acho que a gente está um pouco distante ainda dessa cooperação de todas as forças. A gente viu o trabalho aí da Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público fazendo essa investigação e a polícia cumprindo esses mandados de prisão e também de busca e apreensão, só que eu acho que a gente está muito distante ainda de uma união. Você vê ainda o distanciamento da Polícia Civil, você vê ainda o distanciamento das forças federais, cada um trabalha em um âmbito nesse combate ao crime organizado, e isso dificulta esse trabalho de combate a essa que você pontuou certo. Não é mais uma facção criminosa, é uma máfia. Já atua como uma máfia, como a gente viu em outros países. Vou comparar aqui com a máfia italiana ou com as máfias que atuaram nos Estados Unidos no século passado. Então a gente tem já essas características. E o que chama atenção é que essas empresas que tem as digitais aí do PCC, não são empresas que não cumprem os seus trabalhos. Esse é um ponto muito importante, né, Heitor? São empresas que cumprem os contratos, como cumpriam os contratos de ônibus em São Paulo, como estavam cumprindo os contratos das empresas onde elas estavam. Então, qual que é o objetivo do PCC em ter essas empresas? Primeiro, na minha visão, ao ouvir a entrevista coletiva do Ministério Público, é principalmente lavar o dinheiro. Então, o crime organizado achou uma forma de lavar o dinheiro tranquilamente, por meio de licitações públicas, porque ali ela tem contratos muito grandes em que ela consegue lavar o dinheiro, principalmente do tráfico de drogas, através dessas empresas, e torna-se lucro dessas empresas para que eles possam ali distribuir os lucros de forma legal. Tem esse passo também. Fora isso, a corrupção de agentes, o que a gente vê o braço dessa facção, ou como queira chamar de máfia, no serviço público. Isso é muito, muito sério, que demonstra que é preciso uma outra mudança, uma mudança nas licitações públicas. Por que eu digo isso? Porque elas já são complexas, já são demoradas em muitos pontos, mas a gente vai precisar agora, né, Heitor, não sei se você concorda comigo, fazer uma investigação mais profunda das empresas que participam e de alguns resultados de licitação,
porque fica claro que provavelmente esse é apenas a ponta do iceberg. Eu acredito que muitas outras licitações e empresas possam estar envolvidas com o PCC. A gente tem uma imagem um pouco romantizada em função de filmes, em função de um folclore a respeito da máfia italiana que o Thiago destacou. Não é a única, né? Tem máfia italiana, tem máfia russa, tem máfia japonesa, tem máfia albanesa. E aí se tem uma... Essas últimas funcionando até hoje, né, Heitor? Máfia russa, máfia japonesa existe até hoje, né? A italiana também dizem que tem ainda suas ramificações. Mas elas, nos filmes, são tratadas com grandes obras-primas, Poderoso Chefão, de uma maneira que, obviamente, ela é romantizada, porque está contando ali uma história fictícia. Mas são grupos criminosos que se juntam para o tráfico de drogas, assassinatos, extorsão, contrabando, tráfico de armas, sequestros, roubos, fraude, tudo isso está na conta de qualquer máfia. Se o PCC nasceu como uma facção criminosa, ele já se expandiu nesse ponto. É preciso entender como países que lidaram com a máfia fizeram isso. Se é que conseguiram de fato lidar com a máfia. E não é reproduzir exatamente a mesma investigação, que também foi um ponto tratado como parte da Lava Jato, de ver o que fez a Itália e trazer para o Brasil. Tem um pouco também de ficção nessa história. Estou falando de observar como os países que lidam com o crime organizado fizeram nos últimos anos e o que teve de certo e o que teve de errado. Existe o fator humano, que é a corrupção dos agentes públicos, mas a gente tem que confiar nas instituições que são formadas pela grande maioria de profissionais sérios, seja uma polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público, Polícia Federal. A base é de gente séria. E tem que entender de que maneira a corrupção entra através desses agentes, seja por já pessoas que façam parte da facção participando e entrando via concurso público, seja através da corrupção desses agentes, mas tem que ter esse pente fino dentro das instituições, mostrar a credibilidade, isso vale para a Câmara Municipal e Prefeitura nessa operação especificamente, e aí ir avançando. É utopia pensar que vai acabar da noite para o dia, mas eu quero acreditar que uma operação como essa enfraquece muito o crime organizado, porque daí você está mexendo no bolso. Ter ações em que você tem o conflito, o confronto, já mostrou que não diminui o peso da facção, não diminui a força. Agora, mexer no bolso faz uma diferença grande, mas tem que estar também o Estado preparado para respostas. E as respostas de facções criminosas são violentas. São ataques a policiais que estão trabalhando, são assaltos cada vez mais violentos. Não estou dizendo que não tem que investigar, tem que aprofundar, mas tem que estar preparado também para essa resposta, porque eu temo pelo que virá nos próximos dias, Thiago. Heitor, a força é necessária também. A gente não pode aqui acreditar que apenas investigação para sufocar o dinheiro vai ser suficiente no combate ao crime organizado. A força também é necessária. Claro, a força com inteligência, né? Tem que ser utilizada com inteligência, porque no meio tem milhares de pessoas inocentes, no meio tem milhares de policiais que têm família em casa, então os responsáveis pela segurança pública, secretário de segurança, governadores, não podem simplesmente mandar a polícia subir uma comunidade, porque lá tem a presença do crime organizado sem inteligência. Então isso é um ponto que a gente também tem que tocar aqui. A força é necessária, mas também com inteligência, em conjunto com ações como essa para sufocar. Porque esse combate polícia, crime organizado, troca de tiros, morre um monte de gente, isso aí já provou que não traz efeito nenhum. Se trouxesse algum efeito, o crime organizado já tinha acabado, principalmente no Rio de Janeiro, em que a polícia sobe o morro praticamente todos os dias, há mais de 30 anos, e nada acontece. O que aconteceu foi a morte de milhares de policiais e de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a história. E um outro ponto, Heitor, que eu acho que a gente precisa tocar aqui, é que também há um mito de que na Europa não tem crime organizado, na Ásia não tem crime organizado.
Mas como é que essa droga chega lá, né, Heitor? Será que realmente não tem crime organizado lá? Porque tem um mercado consumidor, porque senão o PCC não ia mandar essa droga para fora. E o principal comércio dessas facções criminosas não é o comércio interno brasileiro, é o tráfico internacional. Então também é preciso de uma cooperação internacional para identificar os grupos que recebem essas drogas na Europa, principalmente porque as facções brasileiras mandam principalmente para a Europa, para a Ásia, agora a Ásia, a Oceania e também ali um pouco para a África, mas principalmente para a Europa. Tem que ter cooperação internacional para identificar esses grupos que recebem, né, Heitor? E como também pode ter a participação de agentes que facilitam a saída do Brasil e a entrada para a Europa. Então, estamos falando de algo muito maior do que a gente imagina, muito maior do que a gente conhece, mas que vai aos poucos sendo exposto por essas investigações. Então, o que tem que acontecer é governo federal, governo estadual investirem nas respectivas polícias que trabalham nesse enfrentamento, Polícia Federal, Polícia Civis dos estados, porque não estamos falando mais só apenas de São Paulo, e ter gente séria à frente dessas investigações. Confesso que essa operação de ontem me deu esse ar de esperança de que estão chegando um pouco mais acima da pirâmide. Não é ignorar o trabalho que é feito na base, mas muitas vezes a sensação é de enxugar gelo quando a gente vê prisão de traficante, quando a gente vê prisão de alguns bandidos integrantes dessa facção, que são ali a base da pirâmide. Conforme vai subindo, a gente tem a sensação de que realmente está sendo feito um combate a quem manda, ao dinheiro, sem tirar a importância e a necessidade também da proteção nas ruas e da sensação de segurança para a população como um todo. É algo complexo e que somente com investimento em inteligência e a utópica troca de informações entre as entidades que cuidam da segurança pública é que a gente pode tentar avançar. Eu sou um pouco utópico nesse ponto, viu, Thiago Prudente? Mas eu sei que eu ouço isso há muitos anos. Chegou um ponto que ou a gente vê, de fato, as entidades se ajudando, trocando informações e trabalhando juntas, ou vai escapar de vez da mão. Você é bem utópico nessa parte mesmo. Eu espero que a gente alcance isso. Só para ter uma ideia, o Estado demorou muitos anos para admitir que existiu o PCC. Lembra, Heitor? Quem busca a história da criação dessas facções criminosas tem livros sobre isso, documentários, mostram que o Estado demorou para admitir que elas existiam. E aí hoje o Estado também, pelo jeito, caiu a ficha de que essas facções estão impregnadas no Estado, porque durante muito tempo se negou isso também, né, Heitor? Meio que você perguntava isso, não, elas atuam só apenas no tráfico de drogas, e demonstram que está muito, mas muito além disso, e aí é preciso investigar. Eu só tenho um medo, Heitor, de tudo isso. Quando você começa a subir para os mandantes, eu tenho uma preocupação de que as investigações as investigações acabam travando, você sabe por quê, né? Porque aí tem muita gente de influência, a influência começa a bater no Ministério Público, começa a bater na polícia, e aí quem quer investigar acaba não conseguindo investigar. Eu fico preocupado, espero que isso não aconteça e espero que as forças de segurança estejam respaldadas para conseguir fazer essa investigação. 10h29, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre economia no país, mais precisamente sobre a proposta do governo que reduz de 44 para 12 as atividades beneficiadas pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A gente vai conversar com um especialista no assunto para entender como o setor, como o meio entende essa proposta apresentada pelo governo federal. Manhã Bandeirantes.
São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. O movimento nacional pela vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários procurem uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto em mãos. A vacina contra a gripe reduz o risco de internações pela doença. Informe-se sobre os grupos prioritários em gov.br/vacinação. Contra a gripe, eu digo sim à vacina. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, lança na próxima quinta-feira a campanha do Agasalho 2024. Esse ano, o slogan será Direitos Humanos, alerta também para a importância de não se doar roupas em mau estado de conservação. As doações de roupas e cobertores serão encaminhadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, serviços localizados nos bairros, abrigos municipais e também para entidades parceiras da Prefeitura de Campinas. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Saúde do seu coração tem endereço certo. Hospital São Luís Campinas. Agora com pronto-socorro exclusivo para cardiologia. Com funcionamento 24 horas, o novo serviço conta com atendimento de uma equipe especializada, realização de exames, cirurgias e leitos para internação. Uma moderna sala de hemodinâmica para mais precisão em procedimentos minimamente invasivos. Registro, nome e responsável técnico em redidor.com.br. Hospital São Luís Campinas. Seu coração batendo sempre no ritmo certo. Manhã Bandeirantes. 10h33. A relatora do projeto de lei que reduz as atividades beneficiadas no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, deputada Renata Abreu, do Podemos, aqui do estado de São Paulo, afirmou ontem que o texto pode ser votado na próxima semana. A parlamentar promete entregar o parecer ainda até o final desta semana, até sexta-feira, para análise dos deputados. Renata Abreu participou ontem da reunião de líderes com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para debater o texto que já teve a urgência aprovada pelo plenário. O projeto é de autoria da liderança do governo, através do deputado José Guimarães, e reduz o benefício de 44 para 12 atividades econômicas e ainda estabelece a reoneração gradativa dos tributos até zerar os benefícios em 2027 para todos os setores. Lembrando que havia uma discussão para um possível fim para todas as atividades que foram contempladas durante o período da pandemia. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo com o Dr. Pedro Seglio, advogado do GBA Advogados Associados. Dr. Pedro, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Como é que o senhor entende essa nova visão do governo através desse projeto enviado para a Câmara, mesmo reduzindo de 44 para 12 atividades econômicas, mantendo o programa emergencial de retomada do setor de eventos, pelo menos até o ano de 2027, caso o projeto seja aprovado? Então, Heitor, o programa, o PERSE, ele foi desde a sua instituição sofrendo diversas regulamentações por parte do Poder Executivo. Então, desde a Receita Federal até o Ministério do Turismo, da Economia, que nos levavam a crer que a extinção do programa era quase inevitável. Portanto, a notícia de que o programa, que hoje está extinto porque foi anteriormente
publicado uma medida provisória do governo, mas a notícia de que o governo apresenta uma proposta de lei e agora devolve ao Congresso Nacional a discussão, permitindo para que no seio do legislativo seja discutida a pertinência e, inclusive, mantendo o programa, ainda que para 12 atividades, passou a ser uma notícia boa. Tiago Prudente, doutor Pedro Célio, falando com a gente a respeito do PES, que pode ter votação na próxima semana no Congresso Nacional. Dez horas e 36 minutos, a gente vai restabelecer o contato com o Tiago Prudente. Enquanto isso, doutor, queria que o senhor falasse também a respeito do quanto essa possibilidade de manter as atividades profissionais deve fazer com que, na opinião do senhor, haja uma segurança por parte desses próprios empresários que tiveram muita dificuldade no período mais crítico da pandemia e que podem agora ainda ter essa segurança. Algumas áreas vão ficar de fora, né? Buffet para eventos, filmagem publicitária de festas e eventos, aluguel de palcos, coberturas, estruturas para evento não fazem parte dessas atividades incluídas nessa nova fase do PES. O senhor entende que houve um critério justo por parte do governo federal nessa proposta, nesse projeto enviado à Câmara? Então, Heitor, como eu havia dito, o programa ele foi rodeado de insegurança jurídica. Inclusive, no ano passado, como eu disse, ele foi extinto. Ao apagar das luzes do ano passado, é claro que ainda existe uma discussão sobre essa medida provisória, se ela será transformada em lei, mas ao que parece, essa apresentação de uma nova proposta mantém o PERS. Em relação a essa proposta que foi apresentada, nos parece que a segurança jurídica ela será minimamente respeitada. É claro que ainda será discutido no Congresso se essas 12 atividades que foram mantidas, elas permanecerão no PERS, se serão diminuídas, eventualmente acrescentadas, substituídas. Ainda assim, teremos novos capítulos dessa novela do PERS. Tiago Prudente, doutor Pedro Célio conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Agora vocês estão me ouvindo, né? Agora sim. Obrigado pela parte. Só antes da pergunta, tá? Por isso que tendo teste zero, possam ser colocados em ação. Aquela perseguição, abuso, teste zero, vários problemas. A gente vai tentar novamente o contato, acho que o doutor também não está conseguindo ouvir o Tiago Prudente neste momento, mas a gente vai trazer a pergunta que o Tiago Prudente tem a respeito desse assunto. Doutor Pedro, a proposta restringe o benefício para as empresas tributadas pelo regime do lucro presumido com faturamento de até 78 milhões de reais. O que significa, como é que se faz um cálculo desse de lucro presumido e de que maneira essas empresas podem, de alguma forma, utilizarem esses números também para se beneficiarem dessa possível proposta caso seja aprovada? A proposta ela traz uma vedação que de fato não existia antes, que é restringir o PERS às empresas que apuram o lucro através da sistemática do lucro real, que é obrigatória, em alguns casos, o principal deles, para aquelas empresas que possuem um faturamento superior a 78 milhões no ano. Então, de fato, as empresas que se enquadram num faturamento até a esse patamar, poderão, caso estejam no lucro real, migrar para o presumido para gozar do benefício que o PERS trouxe, sobretudo a redução a zero das alíquotas do IR, da CSLL, do PIS e do COFINS. Todavia, as empresas que têm um faturamento superior a isso, caso aprovado a proposta da forma como foi apresentada, não poderão utilizar o PERS. Vamos tentar novamente com o Tiago. Tiago, me ouve? Tá me ouvindo aí? Agora sim. Sua pergunta para o doutor Pedro Célio.
É culpa da Enel, tá, gente? Só para esclarecer, essa empresa que presta um serviço excelente aqui na capital paulista, a conexão de energia está oscilando, a internet também. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom, eu queria primeiro, antes de fazer a pergunta, esclarecer para os ouvintes, é por isso que eu era contra aquela bobagem de déficit zero, porque déficit zero impede que programas como esse possam ser colocados em prática, porque o governo tem que abrir mão de receita. E a gente ficou naquela loucura de déficit zero, e muitos programas tiveram que ser extintos, porque os ouvintes adoravam bater em mim quando eu criticava essa história de déficit zero. É basicamente por causa disso, gente. Bom, doutor, eu queria que o senhor explicasse, o senhor falou aí como é que funciona o programa, né? Ainda tem uma etapa, está na Câmara, depois vai para o Senado mesmo, em regime de urgência. E aí o senhor falou sobre a questão de ser dos setores que já ajuda do que eram antes, mas qual foi o impacto do PERSE para o setor? Eu queria que o senhor falasse como é que funcionou. Quando o programa estava ativo, como é que o programa ajudou o setor? Qual foi o impacto? Garantiu que empresas continuassem abertas? Queria que o doutor falasse um pouco sobre isso. O doutor falou como ele é aplicado, mas eu queria saber do impacto. Ele foi realmente muito positivo para o setor? Conseguiu manter empresas abertas, principalmente ali no período pandemia e pós-pandemia de retomada? E se o setor ainda entende que está numa pós-retomada, que não retomou de vez tudo que tinha antes da pandemia? Tiago, obrigado pela pergunta. Não é difícil compreender como o setor de eventos foi frontalmente impactado pelas medidas necessárias para conter o contágio da Covid. Desde o começo já se desenhava uma política fiscal para atender a esse setor. De fato, o que se viu no momento posterior à instituição do programa foi uma retomada significativa do setor. Inclusive, esse reaquecimento do setor de eventos, do qual é subsetor o turismo, se discute a pertinência de continuar com o PERSE da forma como foi criada até o final aí de 2026. Essa discussão agora ela vai ser levada para o Congresso, e o Congresso vai analisar, inclusive sobre esse ângulo da diminuição gradual do benefício fiscal. Mas, viu, Thiago, se você me permite, achei interessante na sua fala sobre a redução dos programas, né, buscados pelo governo. A medida provisória que foi editada no finalzinho de 2023, que ela extinguiu o PERSE, ela também tratou da limitação da compensação do crédito reconhecido pela Fazenda Pública em decisão judicial e reonerou a folha de salários. Ou seja, o governo, em uma medida provisória só, acabou aglutinando medidas de austeridade. Inclusive, é por isso que se questionou a forma como foi feita, como foi extinto o programa do PERSE. O programa que foi pensado no seio do Legislativo, que foi estruturado através de uma análise dos legisladores, acabou sendo extinto através de uma medida provisória, sem o devido debate no seio do Legislativo, o que parece vai ser feito agora. E, doutor, qual que é a expectativa? Quanto tempo vocês acreditam que, mesmo com a urgência, né, tem todo um trâmite, vocês têm uma expectativa de quando isso vai ser retomado? Acreditam que até o meio do ano? E eu queria que o doutor explicasse mais dessa questão gradual que está prevista. Ou seja, não é um benefício fixo, né? É um benefício que seria gradual, aos poucos ele vai sendo reduzido, é isso? Isso, perfeitamente. A redução ela é gradual. Então, as alíquotas, elas vão se tornando... elas vão se recompondo naturalmente até 2026. E se eu não estou enganado, o Heitor ele até disse no começo da fala dele que essa proposta ela deve ser analisada o quanto antes pela Câmara. Isso. O que é importante, sobretudo porque a medida provisória que extinguiu o PERSE, ela foi renovada, todavia ela tem um prazo também de validade. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Pedro Séglio, advogado do GBA Advogados Associados, falando sobre o PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos,
que deve ter votação na próxima semana na Câmara dos Deputados. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Convite sempre feito e nossa comunicação sempre aberta para novos assuntos e, quem sabe, atualizando já depois também da votação do PS na Câmara dos Deputados. Obrigado, doutor Pedro. Muito obrigado, Heitor. Obrigado, Thiago, e a todos os ouvintes. Sempre uma honra poder participar aqui. 10 horas da manhã, 46 minutos. Você participa conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, 971021493, a respeito dos assuntos que nós trouxemos nesta primeira parte do Manhã Bandeirantes. O Adriano Vermelho falando sobre as investigações do Ministério Público contra a facção criminosa PCC. Diz que desde os primórdios o homem se junta, se alinha e coopera para conseguir realizar coisas. Coisas boas que nos mantêm vivos e evoluindo. E coisas ruins que são tão efetivas que podem superar algumas vezes nosso eminente crescimento. Máfias, famílias, gangues e sindicatos do crime são células vivas que, como um câncer, crescem de uma falha da nossa biologia social. E aí o Adriano faz uma reflexão. E o antídoto? Remédio com composição à base de educação, proteção socioeconômica em ações governamentais e uma dose grande de leis pesadas, porque a impunidade baixa a imunidade e essa doença criminosa se espalha. Muito legal a mensagem aqui, uma análise muito interessante do nosso ouvinte Adriano Vermelho. Tem mensagem de áudio chegando também para a gente compartilhar com você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Falando um pouquinho desse esquema das licitações, esse tipo de direcionamento, essas coisas, acontece há muito tempo, né? Eu me lembro que lá no passado haviam agentes públicos que ganhavam diretamente da empresa. A pessoa estava lá no cargo, negociava e ganhava diretamente daquela devida empresa. Aconteceu em várias cidades e isso foi público e notório na época. É a mesma coisa esse esquema agora. Alguém deve estar ganhando alguma coisa, senão não haveria direcionamento. Só por enquanto não se tem como provar nada. Então a gente fica só no campo da especulação e da imaginação, que eu estou norteando esse comentário agora, né? Eu gostaria só de fazer um adendo a uma coisa que vocês disseram ontem sobre a cultura, daquele escândalo que teve lá em Barão Geraldo, daquelas coisas terríveis em Barão Geraldo lá, né? A cultura, para mim, ao meu modo de ver, a Secretaria de Cultura teria que fazer novas coisas, buscar a cultura de uma maneira nova, de uma maneira não daquele fundo de quintal. Por exemplo, você ouve todos os dias samba, ouve funk, ouve sertanejo, ouve esse negócio de piseiro, eletrônica, essas coisas aí. Teria que buscar coisas fora isso daí, trazer para a população para ver que existem outras coisas além disso, porque hoje em dia basicamente 90% aí são eventos desse tipo. Então teríamos que buscar coisas diferentes. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Ó? Vai lá no Facebook agora. Eu sonorizei esse pessoal aí lá num shopping em São Paulo, tá? Quarteto da Arriação. Vai no Facebook, digita Quarteto da Arriação. 2 R's, tá? Não Arriação. Digita isso daí e vai lá e vê o que um cara com uma pá com terra, talhadeira com uma martelinho, uma tina com uma marreta e uma pá de cimento e uma colher de cimento podem fazer. Talento puro. Grande abraço a todos, DJ Ale. Bacana, legal a dica do nosso ouvinte DJ Ale falando a respeito do assunto que hoje também vai gerar polêmica mais uma vez. E ao que tudo indica, será a pauta principal da Câmara Municipal em Campinas. A repercussão da festa bicuda realizada no distrito de Barão Geraldo no último domingo, um evento que tem uma temática LGBTQIA+, mas foi acusado pela crítica pela população que estava ali, por vereadores e pelo prefeito Dário Saad, de ser um evento considerado imoral em função de cenas de nudez flagradas no palco e também de simulação de sexo explícito. E por que hoje o assunto deve voltar à tona? Porque o vereador Nelson Osseri, do PSD, solicitou a abertura de uma comissão processante.
é o caminho para o impeachment. Comissão processante se abre quando entende que há uma irregularidade que coloca em xeque o mandato de um vereador. O vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, pediu esclarecimentos sobre a festa e de que maneira a vereadora tinha ou não conhecimento do destino da verba que ela solicitou para, principalmente, a parte logística com a montagem de palco, de estrutura, de banheiros químicos. E o fato do vereador Nelson Osseri solicitar a comissão processante faz com que os vereadores de esquerda, principalmente do PT, do PSOL, convoquem a militância para hoje estarem presentes nessa sessão, num ato de defesa da parlamentar. Ou seja, se na segunda-feira o assunto girou em torno da invasão do MST e dessa festa do final de semana, e gerou a repercussão, porque esses vereadores foram destaque na imprensa como um todo, hoje acho que eles vão tentar esticar um pouquinho mais para também terem um pouco mais desse holofote. Porque eu não vejo essa comissão processante avançando. Na mesma casa que não avançou com investigações de denúncia de corrupção contra o então presidente Zé Carlos, não acho que os vereadores vão entrar nessa briga com a parlamentar por conta de uma emenda que foi indicada por ela, mas de um evento que também tinha participação da prefeitura. Porque até então, Thiago Prudente, a prefeitura era parceira do Bicuda. A prefeitura estava ali nos cartazes, dando apoio logístico. Aí na hora que aparece algo que foge do aceitável com as cenas que foram vistas no palco, aí a prefeitura tira o corpo e fala, não, foi a vereadora que armou esse negócio aí. Eu acho que a gente tem que dividir as coisas, né? E isso é muito importante. Primeiro, esse pedido de CP, que é uma comissão processante, ou até mesmo o vereador Paulo Gaspar que pediu anteriormente uma CPI por causa da invasão lá na Fazenda Mariana, esses pedidos, gente, são eleitoreiros, né? Vamos concordar aqui. Vamos lá, CPI do MST. Uma CPI no Congresso Nacional não chegou a resultado nenhum. Uma CPI na Câmara de Campinas vai chegar a algum resultado. Aí uma comissão processante para caçar uma vereadora porque destinou emenda para um evento que começou, acho que 2 da tarde, terminou às 10, né, Heitor? E teve um espetáculo que realmente tem que ser condenado, porque teve cenas de sexo, simulação de sexo, nudez em uma praça pública, que tem que ser condenado, não devia estar ali naquele lugar, naquele espaço, tem que ser condenado, mas o restante do evento transcorreu sem nenhum problema. Alguma coisa há de errado. Ainda mais para quem fica gritando aí aos 4 cantos que é a favor da liberdade, e aquilo que eu falo, a liberdade acaba no momento em que você fere a liberdade do outro. Mas esse conceito só serve para esse pessoal quando é para o interesse deles. Quando não é para o interesse deles, aí não. Aí é liberdade total. Então vamos ser coerentes aqui com as questões. E assim, a prefeitura e a vereadora destinou emenda impositiva, que foi o dinheiro para realizar a festa, e a prefeitura prestaram apoio. Os dois estavam lá? Estavam, mas eles não são os responsáveis pelo conteúdo da festa. Isso está muito claro. Então, quem tem que ser punido é quem organizou a festa, os produtores, entender se os produtores sabiam que aquilo ia acontecer, se não, quem fez o ato obsceno. É assim que funciona. Não adianta agora ficar fazendo politicagem para punir quem não tem nada a ver com isso. Então, acho que esse é um ponto importante. A prefeitura tem que apurar, abrir uma investigação para falar com o produtor do evento, para entender o que aconteceu. Porque senão tem que abrir CP contra o prefeito também. Porque a prefeitura estava prestando apoio logístico. Então, isso aí é politicagem. O vereador está querendo aparecer porque é ano eleitoral, e é basicamente isso. Então, aí vai ser mais uma sessão da Câmara em que a gente vai discutir assuntos que não levam a cidade a lugar algum. Algum assunto importante, isso vai tomar a sessão toda, o pequeno expediente, que é o inicial ali, depois o restante da sessão e projetos importantes que podem ser votados para Campinas. Eu nem olhei a pauta hoje, porque talvez só tenha nome de rua, né, Heitor? Podem ficar para trás, mas se eu não me engano, hoje tem a votação em segundo turno daquele projeto sobre a hora extra para os servidores da saúde, que é um projeto importante para Campinas. Aí uma discussão importante fica em segundo plano por causa de essa situação toda que se criou. É muito mais fácil
todo mundo cobrar que seja apurado com o produtor, se ele sabia o que ia acontecer e que a pessoa que fez os atos obscenos no palco, que ela seja então investigada, indiciada e as medidas legais sejam tomadas. Mas ficar de caça às bruxas para vereador e para prefeitura também não funciona, não é isso, e a gente percebeu isso no andamento do processo. A prefeitura tomou medidas para que isso não aconteça novamente, a Secretaria de Cultura, e agora a gente tem que aguardar para que isso não se repita. Detalhe, ninguém pode ficar fiscalizando, você não pode ficar lá, olha, o que você vai apresentar? Porque isso é censura. O produtor apresenta o projeto dela e ela vai para o palco. Com a classificação indicativa, ela tem a obrigação agora de apresentar a classificação indicativa daquele show na cidade. E se ela descumprir, ela vai ter as sanções que são impostas por esse novo decreto. Simples assim. Acho que o problema está resolvido. O que a gente tem agora em Campinas é politicagem eleitoral, Heitor. Primeiro item da sessão da ordem do dia hoje, da pauta na ordem do dia para a sessão da Câmara Municipal de hoje, é justamente o que o Thiago destacou, o projeto que estabelece critérios para o pagamento de horas extras de servidores da área de saúde, tanto da Secretaria Municipal quanto da rede Mário Gatti. Hoje também tem discussão a respeito da criação no calendário de Campinas do Dia da Conscientização do Autismo. Hoje tem um projeto de lei que institui a hora do silêncio nos parques de diversões, um horário reservado para funcionamento e redução dos volumes de sons de equipamento, pensando nas pessoas com transtorno do espectro autista. E, curiosamente, são duas leis do vereador Nelson Osseri, mas eu acho que ele não vai gastar muito tempo falando desse assunto, não. Eu acho que ele vai focar muito mais no pedido de comissão processante, porque, obviamente, gera muito mais repercussão do que esses outros projetos que são voltados para pessoas com transtorno do espectro autista. E projetos importantes. E aí, descendo a pauta, nome de rua, institui o Cadastro Municipal para Adoção de Animais. Então, hoje tem uma pauta ali com assuntos que tem um pouco mais de cara do que o campineiro realmente precisa. Agora, com relação aos organizadores do evento, eles se manifestaram a respeito das redes sociais. Os chamados diretores do Bicuda, que é o evento, a equipe Bicuda, que eles colocam aqui como parte da organização, emitiu uma nota e publicou nas redes sociais dizendo que vai esclarecer a respeito do evento do dia 14, o último domingo, na Praça Durval Pataro. A Bicuda é um movimento que atua na cidade desde 2018 com o intuito de reconhecer, valorizar e expandir a cultura LGBTQIAPN+, através de festas, shows, performances, artes visuais, atividades de formação em economia criativa e eventos gratuitos em espaços privados e públicos abertos a toda a comunidade da cidade. Ao longo desses anos, diz a nota, já foram realizados mais de 15 eventos junto à Secretaria de Cultura da cidade. Em nenhum desses eventos, a organização afirma ter tido qualquer ocorrência, denúncia ou problema de censura ao conteúdo artístico das apresentações. O evento do último domingo ocorreu como previsto. Foi devidamente protocolado e apoiado por servidores públicos que, ao longo destes anos, vêm reafirmando seu compromisso com a diversidade e a cultura LGBTQIAPN+, da cidade. A Bicuda, produtora responsável pelo evento, na nota afirma que nunca recebeu nenhum pedido de esclarecimento prévio quanto ao conteúdo artístico das apresentações. E contrata um artista, quando a Bicuda contrata um artista LGBTQIAPN+, ela está reconhecendo a trajetória desse artista ou grupo ao mesmo tempo que se reporta a história de luta da comunidade no Estado Democrático. Ainda no encerramento da nota, um esclarecimento que, em respeito à liberdade artística dos convidados, a Bicuda não solicita o conteúdo prévio do que será apresentado, pois são performances que expressam importantes pautas da comunidade a partir da vivência dessa realidade, mas entendendo que, por se tratar de uma apresentação em espaço com acesso aberto ao público, deveríamos ter nos atentado para a possibilidade de conteúdos inadequados para a faixa etária de crianças e adolescentes. A organização do evento reforça ainda que no momento em que foi percebida a conduta considerada inadequada para o local, foi solicitada aos artistas a interrupção daquele ato, que não passou de 2 minutos em um evento com
8 horas de duração. Mediante a todos os ocorridos, estamos junto à Secretaria de Cultura estabelecendo a classificação de faixa etária para que ela seja devidamente inserida nas contratações, visando evitar constrangimentos dessa natureza nos nossos eventos. E com relação à vereadora Paola Miguel, a organização do Bicuda reitera que não teve envolvimento direto a parlamentar na contratação dos artistas presentes e não tinha conhecimento do conteúdo das apresentações. Sabemos que a intenção da vereadora é estimular e fortalecer a viabilidade de eventos gratuitos nas ruas de Campinas, disponibilizando estrutura básica de palco, banheiro, iluminação, aparelhos muito importantes para a viabilidade e a realização das atividades que foram previamente organizadas. Então essa é a nota oficial do evento Bicuda, que desde 2018 tem essa parceria com a Prefeitura de Campinas, com a Secretaria de Cultura e, nesse caso, também com a vereadora Paola Miguel. Desse assunto ainda, para a gente encerrar, o nosso ouvinte Wagner Marcondes diz: ainda rende na cidade a apresentação de Barão Geraldo. Na visão dele, todos os envolvidos estão errados, a começar pela vereadora, que correu para se esquivar da responsabilidade. Ele questiona como pode alguém dispensar dinheiro público sem se preocupar sequer em saber o que irão fazer com essa verba. Mas é assim, dinheiro público é jogado no lixo a todo momento. E quando dá uma repercussão como essa, todo mundo corre para se esconder ou para lavar as mãos. A única certeza que ele tem é que tem uma turminha nesse país que sempre torce pelo quanto pior, melhor. E assim segue a República de Sucupira, a nossa Campinas, o nosso Brasil. O ouvinte participando conosco... Heitor. Diga, Thiago. Então, só para colocar, eu vi o comentário do ouvinte, eu não acho que estão se esquivando. Politicamente estão, porque tem essa questão, mas eu acho que na questão técnica, os entes estão trabalhando para resolver esse problema. A própria nota da Bicuda demonstra que não é um evento que surgiu ontem, já atua desde 2018, e tem apoio da Prefeitura e agora do Legislativo através das emendas impositivas. É um projeto que nunca teve problema. Pelo menos que a nota aponta aí é isso, né, Heitor? E assim, eu nunca vi nenhuma reclamação sobre essa festa. Em 8 horas de festa, teve 2 minutos e a produção alega que quando viu o que estava acontecendo, pediu para parar porque estava numa praça. Então, o que eu vejo aqui, culturalmente, é muito difícil. Dificilmente você analisa o que o artista vai exibir no palco, né, Heitor? Porque senão você se torna um censor. Então, acho que a classificação indicativa resolve esse problema, porque todo mundo vai estar ciente da classificação indicativa dos eventos. Ou eu tô maluco? Desde que um evento para mais de 18 anos não seja no espaço aberto. Claro, isso óbvio, né? Tanto que tem que seguir as leis do Ministério da Justiça, aliás, a regulamentação do Ministério da Justiça quanto à classificação indicativa. Mas acho que a classificação indicativa traz um tom do que pode ser feito numa praça e o que tem que ser feito em lugar fechado, né? Agora são 11 horas e 3 minutos. Tem participação do ouvinte também sobre esse assunto. Vamos trazer aqui dentro do Manhã Bandeirantes para a gente girar a maior diversidade de opiniões aqui possíveis. Bom dia, galera da Band. Esses dois vereadorzinhos aí, Nelson Onri e Paulo Gaspar, são dois riquinhos, metidinhos, que tá querendo aparecer nas custas dos outros com moralidades. Não são moralistas nenhuma. Tandy Negrão. Tandy Negrão participando conosco, trazendo a opinião. Tem que ter a censura também. Dos 18 anos para o horário. Mas a participação sempre muito bem-vinda do Tandy Negrão aqui com a gente no Manhã Bandeirantes. Agradecendo... A gente vai ter que colocar a classificação indicativa aqui, hein, Heitor? O programa é livre. Pelo menos por enquanto. O Edson Elias também está nos acompanhando, desejando bom dia. Muito obrigado, Edson, pela sua audiência. Uma última mensagem antes da gente seguir com o nosso Manhã Bandeirantes. Oi, Tiago. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Heitor. Tudo bom? É o Ferreira aqui de Campinas. Ô, meu querido, eu queria saber quando que alguém vai fazer uma lei para a gente andar de ônibus aos domingos de graça. Eu gostaria que algum vereador tivesse a condição de fazer uma lei, ou o prefeito fazer alguma lei. Nós queremos andar de ônibus de graça, o pessoal, que a passagem está muito cara. Então, vamos fazer uma lei, gente, uma lei para andar o ônibus de graça. O que você acha, Tiago? É uma boa isso daí, Tiago? Um abraço.
E você diz que eu sou utópico com as minhas ideias, Thiago Prudente. É que aqui em São Paulo tem, né, a tarifa zero aos domingos, né, Heitor? Foi uma iniciativa do prefeito Ricardo Nunes, mas para que isso aconteça, infelizmente, pro ouvinte, acho que em Campinas está bem distante, né, Heitor? Eu nunca nem ouvi falar sobre isso, pelo menos do governo, sobre uma possibilidade de tarifa zero, até porque o subsídio em Campinas é muito menor do que é dado na capital paulista às empresas de ônibus, isso em proporção, tá, gente? Então acho que, infelizmente, para o ouvinte é algo bem distante, mas tem um detalhe, tarifa zero, não só aos domingos, mas tarifa zero como um todo, é uma discussão que acontece, inclusive tem muitas cidades no Brasil, se eu não me engano já são quase 100 cidades, ou até mais, que tem tarifa zero, Heitor, a semana toda, até cidades de médio porte, porque se avaliou que como você tem que pagar subsídio, uma série de questões, aumenta o número de pessoas utilizando o transporte público, se optou pela tarifa zero. Mas em Campinas, eu acho que esse assunto está muito, muito distante, até porque as prefeituras também cobram participação do Estado, do governo do Estado, e também da União no pagamento dos subsídios para as empresas de ônibus, né? E que isso está muito longe de acontecer, né, Heitor? 11h06, o Edivalmir Massa lembra que em Campinas já teve ônibus com catraca livre aos domingos na gestão do prefeito Jacob Itá. Obrigado, Edivalmir, por estar sempre aqui com a gente também no Manhã Bandeirantes, que vai para um intervalo, e na volta nós vamos girar a nossa reportagem com o Túlio Amâncio, direto da Colômbia, acompanhando a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ainda a discussão sobre educação no estado de São Paulo. O governo Tarcísio vai passar a usar o ChatGPT para produzir aulas digitais usadas por professores da rede estadual. A gente fala desse assunto e explora um pouco mais sobre isso na sequência, Thiago Prudente. Vai pro intervalo, não. Por quê? Não vai pro intervalo, não. Você deixou a bomba da tarifa zero e nem comentou nada. Do quê? O que você acha? De não tarifa vem zero? Essa, não. Eu acho que se a gente conseguir ter ônibus limpo, no horário, mesmo que custando ali quase 6 conto, o campineiro já fica feliz. Se o serviço for bem feito, não tem problema de você pagar. Claro que você não vai pagar R$50 para andar de ônibus, mas se a tarifa é cara e o serviço é mal feito, a revolta é gigantesca. Eu adoraria ter projetos de tarifa zero, mas acho que a gente está muito longe, não de uma proposta, mas de uma solução lógica para isso. Aos domingos, talvez, poderia até ser, mas vem aí um contrato de licitação aí no futuro próximo, não vem, Thiago? Vem e não tem nada previsto. Então esquece para um curto prazo na cidade de Campinas. 11h08, o Manhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Saúde do seu coração tem endereço certo. Hospital São Luís Campinas. Agora com pronto-socorro exclusivo para cardiologia. Com funcionamento 24 horas, o novo serviço conta com atendimento de uma equipe especializada, realização de exames, cirurgias e leitos para internação. Uma moderna sala de hemodinâmica para mais precisão em procedimentos minimamente invasivos. Registro, nome e responsável técnico em redditor.com.br. Hospital São Luís Campinas. Seu coração batendo sempre no ritmo certo. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta terça-feira, dia 16, a primeira morte por gripe em 2024. Diante disso, a pasta decidiu reforçar a orientação para que a população tome a vacina contra a dengue. A vítima é um homem de 48 anos que tinha insuficiência respiratória crônica e dependência de oxigenoterapia. Ele teve a morte confirmada no dia 24 de março. A Secretaria de Saúde aplicou mais
mais de 87 mil doses de vacina contra a gripe nas primeiras 3 semanas de campanha deste ano. Neste momento, a campanha é direcionada para grupos prioritários, como idosos, crianças, gestantes e puérperas, mulheres que tiveram filho recentemente. No caso das crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, é preciso tomar 2 doses, com intervalo de 30 dias. Não é preciso realizar agendamento para receber a vacina contra a gripe. Apenas procurar um centro de saúde de Campinas com um documento de identificação. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Agora são 11h11, girando a nossa reportagem dentro do Manhã Bandeirantes, quarta-feira, 17 de abril, e hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Colômbia em uma reunião, uma série de eventos, ao lado do presidente do país, Gustavo Petro. E quem acompanha pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação é o repórter Túlio Amâncio, que está por onde neste momento, Túlio? Eu falo de Bogotá, capital da Colômbia. O presidente Lula desembarcou aqui na cidade na noite passada, por volta das 9 horas, horário daqui, 11 da noite, horário daí do Brasil. Lembrando que aqui nós estamos 2 horas atrás de vocês aí no Brasil. O presidente vai ter uma agenda extensa nessa quarta-feira. A informação que eu tenho é que ele ainda está no hotel, ele já fez uma esteira, vai tomar café da manhã, e às 10 horas da manhã, horário local, meio-dia, aí no Brasil, ele vai se encontrar com o presidente colombiano Gustavo Petro. É o 4º encontro dos dois em menos de 1 ano e meio, nesse 3º mandato de Lula. Vamos falar sobre comércio, claro. O Brasil vê uma oportunidade de expandir essa relação com a Colômbia para aproveitar essa facilidade e essa abertura que o mercado colombiano tem, de acordo com as regras feitas com países da América do Norte, com os Estados Unidos principalmente. Então, aproveitar essa facilidade e aumentar a presença de empresas brasileiras aqui. E, claro, o Brasil também quer atrair investimento colombiano para o nosso país, né? O presidente Lula veio também com essa missão. Pauta dos presidentes também tem a situação de países da América do Sul, como Equador e Venezuela. Tem uma eleição na Venezuela em julho e há uma preocupação sobre a lisura desse processo. Alguns concorrentes foram impedidos de entrar no pleito por um sistema de justiça aparelhado pelo ditador Nicolás Maduro. Então eles vão conversar sobre isso também. A situação no Equador, eles querem fazer com que o presidente Daniel Noboa peça desculpas, se retrate pelo que ele fez na Embaixada do México em Quito. Ele ordenou a Polícia Nacional a entrar na embaixada e prender o ex-vice-presidente do Equador, ele que estava exilado na Embaixada do México. Então isso também será assunto entre os dois presidentes. Depois da bilateral, vai ter uma reunião ampliada com a participação de ministros. Mais de 10 ministros acompanham Lula nesta comitiva. Entre eles, a gente pode citar Simone Tebet, Marina Silva, Wellington Dias. Então, veio com um corpo de ministros realmente representativo aqui no país. Então, eles vão participar dessa reunião ampliada. Em seguida, Lula almoça com o Gustavo Petro e depois participa do encerramento de uma reunião de empresários brasileiros e colombianos, que está acontecendo desde segunda-feira. Tem um encerramento nesta quarta e o presidente Lula deve discursar neste evento também. Mais de 200 empresários brasileiros estão aqui participando desse fórum. Depois disso, Lula ainda segue para uma outra agenda, a abertura da Feira Literária aqui da Colômbia, que é considerado o principal evento cultural do país. O Brasil é o país homenageado nesta edição, tem o maior pavilhão, cerca de 30 escritores brasileiros vão participar, dentre eles o Ailton Krenak, primeiro indígena a ser considerado
imortal pela Academia Brasileira de Letras recentemente. Então Lula também participa, também discursa, e a expectativa é que ele vá embora hoje à noite ainda na Colômbia e chegue no meio da madrugada no Brasil, mas pode ser que ele adie essa ida para manhã de amanhã. Então tudo isso vai depender do decorrer dessa agenda que a gente vai, claro, acompanhar e trazer todos os detalhes. Volto com vocês. Muito obrigado, Túlio Amâncio. Tiago Prudente, se o presidente Lula cumprir todas essas agendas, o dia dele não vai ter 24 horas, tem 60 horas para cumprir tudo isso de discussão. É muito assunto, vai ter que priorizar um ou outro ali. O dia dele multiplicou aí, né, Heitor? E são assuntos espinhosos, né, que vão ser tocados, né? Primeiro, vou só destacar dois deles. Venezuela, questão da, abre aspas, eleição, fecha aspas, que vai acontecer no país, que há uma preocupação, e há ali um estremecimento da relação entre Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, e o presidente Lula, porque o presidente ficou irritado com as situações que Maduro tem feito nos últimos meses, e isso tem provocado ali um ruído nessa comunicação. Então, Maduro também não gostou da posição do Brasil, porque o Brasil estava chancelando, agora o Brasil já tomou um outro posicionamento. E, além disso, tem a história do presidente Daniel Noboa, do Equador, que é a questão da invasão de uma embaixada, que ou um consulado, que é um local ali que, pelo Acordo de Viena, de 1962, se eu não estou enganando a data, proíbe ou define esses locais como um local neutro, que você não pode invadir com forças policiais, e aí há todo esse estremecimento com o México referente a isso. Então a gente tem aí várias questões para serem abordadas, questões delicadas, mas que são importantes para que esse cenário de paz e tranquilidade aqui na América Latina como um todo permaneça. Mas são assuntos espinhosos no campo internacional, mas claro que são assuntos, e eu sempre falo isso, comparado a outras regiões do país, são assuntos que a gente consegue lidar com maneira muito tranquila. A América do Sul, principalmente, é o local, Heitor, se você observar isso, onde a paz permanece há mais tempo do que qualquer outro lugar do mundo, né? O Tiago Prudente, no bloco anterior, o nosso ouvinte Ferreira provocou aqui uma discussão sobre tarifa zero. Tem mais ouvinte participando com a gente desse assunto antes da gente trazer destaques sobre a educação no estado de São Paulo. Bom dia, Heitor e Tiago. Bom dia. Esse negócio de tarifa zero é ilusão. Era bom se eles fizessem o seguinte, renovassem essa frota de ônibus. Por quê? Quando esquenta, parece que está dentro de uma panela de pressão. E quando chove, parece que chove mais dentro do ônibus que fora. Então, já seria uma grande coisa se eles arrumassem essa frota de ônibus aí que tem na cidade de Campinas. Até mais. Obrigado ao Cleiton participando com a gente. Assina embaixo. Melhorando o serviço já dá um grande alívio para quem utiliza o transporte público da cidade. Agora 11h18, mas falando em gestão pública, vamos destacar a educação, porque uma reportagem hoje da Folha de São Paulo vai gerar discussão a respeito desse projeto do governo Tarcísio de Freitas, com a intenção de passar a usar o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, para produzir as aulas digitais que são usadas pelos professores de todas as escolas da rede estadual paulista. Até então, o material didático era produzido por professores curriculistas, ou seja, especialistas na elaboração desse tipo de conteúdo. Agora, esses docentes terão apenas a função de avaliar a aula gerada pela inteligência artificial. Então, o ChatGPT monta a aula, o professor vê se está tudo certo e dali para frente ela passa a ser aplicada para os alunos. O ChatGPT, para quem não conhece, é uma ferramenta que faz tudo por você. Então, você coloca lá algumas indicações, por exemplo, produza um texto. Um texto sobre... Um texto sobre abóbora. Um texto sobre abóbora com estilo de Camões, com o estilo de José Saramago. Aí o ChatGPT vai lá e busca as referências que ele tem na internet como um todo, da forma da escrita daquele determinado autor, se adequa ao tema e ali segue. O ChatGPT, bem utilizado, é uma ferramenta bacana. A gente não pode dizer que não veio para ficar esse tipo de tecnologia. Seria dar burro em ponta de faca.
Agora, o ChatGPT, em alguns momentos, ele é bem burro também, viu, Thiago Prudente? Você já fez pesquisa sobre o seu nome no ChatGPT? Eu já fiz. Utilizei o ChatGPT para ver como é que funciona e tal. Inclusive, ele produz até fake news, né, Heitor? Ele não tem muito um balanço do que é verdade e o que é mentira, né? A minha pesquisa do ChatGPT diz que eu nasci em 95, eu nasci em 89, que eu trabalhei na TV Cultura, na TV Tem de Jundiaí, na TV Tribuna em Santos. Eu nunca nem pisei nesses estúdios. Acerta algumas coisas, fala sobre meu pai, que também é radialista, fala sobre passagens que eu tive em outros veículos. Mas assim, de 5 frases, 4 estão erradas. Quem garante isso é um perigo, né? Quem garante que isso não vai ser também prática a respeito do material didático? E aí eu fico me questionando, porque mesmo passando pela revisão de um professor, o professor nem sempre tem o conhecimento todo do que ele está lendo ali, né? Isso tem esse detalhe, a gente tem que colocar aqui. Ninguém sabe de tudo, né, Heitor? E aí o ChatGPT às vezes traz uma referência que você não sabe. E aí, o que vai acontecer? Eu acho que é muito prematuro esse tipo de uso de inteligência artificial para criar as aulas. A gente já teve no começo do ano aquela polêmica, lembra? Quando o governo do estado não aderiu ao Programa Nacional do Livro Didático, voltou atrás depois da polêmica toda, porque o material produzido para essas aulas digitais continha um monte de erro, e eram professores que estavam produzindo, esses professores curriculistas, e na época eles reclamaram que eles tinham que produzir muitas aulas em pouco tempo. E aí já dava aquele problema. Imagina então com o ChatGPT o risco que a gente está correndo. O secretário, Renato Feder, ele é mestre em se meter em polêmica, né? E aí sempre tem aquele questionamento. Ele que já tem, ele é um dos acionistas da Multilaser, e esse negócio das aulas digitais que recai sobre ele, aquela questão de que poderia estar sendo favorecido e tal. Mas, independentemente disso, o secretário é mestre em se meter em confusão e polêmica, né, Heitor? Porque isso vai dar o que falar, vai dar uma confusão daquelas. Porque eu acho que é muito prematuro para se utilizar a inteligência artificial pelas falhas que a inteligência artificial ainda tem, né, Heitor? O Grupo Bandeirantes procurou o governo Tarcísio de Freitas, que, em nota através da assessoria de imprensa, confirmou a intenção de realizar a troca, mas se trata de um projeto piloto para implementar a inteligência artificial como uma das etapas do processo de atualização e aprimoramento de aulas do 3º bimestre nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Bem específico isso. Ainda segundo a nota do Palácio dos Bandeirantes, a mudança ocorrerá apenas no fluxo editorial, ou seja, na criação do conteúdo que passará a ser feito por uma plataforma digital, mas que ainda passará por avaliação e edição dos professores curriculistas em 2 etapas diferentes. Ao final, se o material produzido pelo ChatGPT estiver dentro dos padrões pedagógicos, haverá disponibilização aos alunos da rede estadual de ensino. Questionado, o governo ressaltou que vai continuar com toda a base de 90 professores curriculistas e que não haverá desligamentos em razão da inclusão do ChatGPT no trâmite de produção de aulas digitais. Isso é o que toda empresa diz quando compra uma máquina nova, isso é o que toda a indústria diz quando avança na tecnologia. Não, a gente não vai demitir funcionários, a gente não vai ter redução de equipes. No primeiro momento. Depois a coisa muda. E não estou dizendo que não é para usar tecnologia, que não é para uma indústria usar uma nova máquina, mas joga limpo, fala qual é real a intenção e se realmente não vai ter esse tipo de corte. Se você tem 90 professores curriculistas, preparados e concursados e que estudaram a vida toda para montar esse material didático, por que dar na mão da tecnologia? Se você vai continuar com os 90 professores, para eles lerem e falarem, não, tá certo, você não precisa de 90 profissionais para isso. Para montar a base curricular, sim. Então, alguma coisa não bate nessa conta aqui, Thiago. Ah, não, sem dúvida nenhuma. É aquela conversa para boi dormir, né? Para não dizer outra coisa aqui. Mas, assim, é o que a gente tem que pontuar. Ninguém aqui é contra o uso da tecnologia. Eu acho muito prematuro ainda, porque a tecnologia está cheia de falhas. A inteligência artificial ainda tem muitas falhas. Então, acho muito prematuro, ainda mais em um tema tão delicado quanto a educação. E é muito engraçado, né, Heitor? Enquanto países do mundo onde a tecnologia foi incluída na sala de aula muito antes daqui estão retornando, por exemplo, em países nórdicos, a retirada de tablets da sala de aula, o Brasil vai sempre no caminho inverso, né? Parece que a gente nunca entende, né?
o que lá fora tá fazendo. Ó, gente, a gente testou aqui e não deu certo. A gente tá voltando para trás agora porque a gente viu que é preciso, que as telas tiram muita atenção dos alunos. Eu não sei, eu sinceramente no Brasil é um negócio de maluco, mas vamos ver como é que vai se dar isso. Mas eu fico bem preocupado com essas aulas geradas pelo ChatGPT, porque ele ainda comete muitos e muitos erros. Vamos aguardar para ver, né, o que vai acontecer. Mas você não acha que a polêmica tá dada aí? Não duvido nada que o governo volte atrás nessa história já já. Como voltou na troca do material físico pelo material eletrônico, né? Porque no fim das contas, tudo se resume à forma como a notícia vai ser aceita pelo eleitorado. E num ano como esse, em que o governador Tarcísio é bala de prata para muitos candidatos a prefeito, não é bom mexer na popularidade dele, que tem feito boas ações, que tem conseguido bons índices de popularidade. E aí mexer com a educação é uma área muito sensível para um ano desses, Thiago. E tem um detalhe, né? O professor é sempre uma pessoa que os pais confiam, né? Então, mostrar que é uma inteligência artificial que vai fazer esse conteúdo cria uma certa dúvida e uma certa, como eu vou dizer, uma certa resistência dos pais. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse e eles estivessem na escola com material produzido pelo ChatGPT, mesmo que passasse por revisão, eu ficaria desconfiado, para dizer o mínimo, Heitor. Enquanto isso, em uma cidade na Bahia, Dias Dávila, os vereadores do município aprovaram um reajuste em reconhecimento à importância do professor na sala de aula. Desde 2020, o salário estava congelado. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação pressionava as autoridades baianas. Então, ontem, os vereadores da gloriosa cidade de Dias Dávila falaram: agora vem o reajuste, 46 centavos. O ChatGPT é de graça, então nessa daí pelo menos estão remunerando gloriosamente os professores dessa cidade da região metropolitana de Salvador. Parece piada, mas é verdade, viu, Thiago? 46 centavos de aumento. Dá para comprar um sítio, né? Com esse aumento, dá para comprar uma fazenda, uma chácara. É um absurdo um negócio desse. A gente escuta um negócio desse. É piada. Os vereadores deviam ter vergonha de aprovar uma situação como essa. E eu espero que o governo contrate pelo menos o ChatGPT que é pago, né, Heitor? Que é um pouquinho melhor, né? Só faltava usar o de graça, né? Aí acabou o mundo. Pode parar que eu quero descer. É inacreditável uma situação como essa. E é bom a gente não dar ideia, vai, né? Tem até uns âncoras, você viu aí agora o pessoal que aparece a cara das pessoas, daqui a pouco é a gente aqui, hein, Heitor? Não errando tanta coisa quanto erraram no meu ChatGPT, já tá bom. É impressionante isso. Aliás, o meu currículo do ChatGPT, ele é bem interessante. Eu tô quase adotando ele ali. Sou mais novo, passei por mais veículos de comunicação. Eu tenho lá pós-graduações que não fiz. O ChatGPT, nesse caso, eu tô criticando ele, mas ele tá sendo meu parceiro. Isso se chama aí falsidade ideológica também. Thiago Prudente, vou fazer o teste. Vou jogar teu nome no ChatGPT. Não, assumindo um crime na rádio, né? Falando que o ChatGPT tá aí mentindo a seu respeito. Mas eu nunca digitei meu nome lá não, sabia, Heitor? Assim, já digitei... acho que já digitei, ou não lembro. Agora eu fiquei em dúvida, mas acho que já digitei sim, também veio um monte de bobagem, mas eu não lembro, faz um tempinho já. Pergunta pra ele assim, quem é Thiago Prudente, e você vai ver a ficha que ele vai te dar. Aí vai falar que tem uma ficha criminal, né? Isso aí um monte de coisa negativa, né? Thiago Prudente, até amanhã. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Heitor. Só para deixar claro, eu não tenho ficha criminal nenhuma, tá? Um abraço para você e até amanhã para os nossos ouvintes também. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica, o Manhã Bandeirantes fica por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área e todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e continue na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Megstore.
o Shopping de Imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que